vejo aqui alguns rostos conhecidos, e outros, né, outras pessoas que eu ainda não conheço, mas que eu tenho aí a alegria, né, a honra de poder ter aqui neste momento, né? Gente de perto, gente de longe, amigos, familiares, alunos do curso de Pedagogia do Instituto Federal do Sul de Minas. E eu quero cumprimentar, né, cumprimentar a todos que participam dessa semana, Semana da Educação e da Diversidade, promovida aí pelo curso de Licenciatura em Pedagogia, do Instituto Federal do Sul de Minas, o Campus Muzambinho, né? O Campus Muzambinho, para mim, sou de forma muito especial, porque sou ex-aluno dessa instituição, aí estudei de 2005 até 2012, mais ou menos, fui aluno do ensino médio, curso técnico, depois fiz ciência da computação por 3 anos, mas eu não terminei, né, porque eu queria saber de outro tipo de linguagem, que não era de programação, mas era uma outra linguagem que me cativou, e aí depois eu segui, fiz um outro curso técnico, enfim, então, o Instituto Federal Sul de Minas, o Campus Muzambinho, na época, né, na minha época ainda a Escola Agrotécnica Federal de Muzambinho tem, assim, um valor muito, muito grande para mim, né, foi aí que tudo começou, né, foi aí que eu pude vislumbrar algo diferente, né, vislumbrar aí algo que eu pudesse fazer aí que contribuísse com a sociedade. Pois bem, a Laura fez a loucura de me convidar, né, a culpa é dela, depois vocês podem resolver com ela. Ela me convidou para falar aqui, e eu fiquei muito feliz, né, porque a gente que pesquisa, a gente que está envolvido aí com pesquisa, é sempre bom saber, né, que tem alguém ou alguém querendo ouvir a gente. Isso é muito bom, né, isso é gostoso demais. Quando a gente pesquisa e a gente faz alguma coisa, né, por menor que seja, e a gente sabe que tem, de repente, alguém querendo nos ouvir. Isso é muito bom, né, isso é gratificante. E a Laura é uma amiga que a pós-graduação me deu, no ano de 2018 começamos, né, Laura, e desde então desenvolvemos uma amizade muito legal, e agora estamos já na reta final, né, desse processo, daqui uns dias mestres, né, qualificados já estamos, né, agora daqui uns dias mestres, né, se Deus quiser. Pois bem, falar sobre diversidade, sobre educação, num período como esse, né, e falar sobre a educação em si já é um desafio muito grande, né? Considerando aí o contexto deste país, né? Um país tão desigual, um país assim com tantas diferenças e que nós ainda demoraríamos muito tempo, né, para tentar erradicá-las. E agora fomos surpreendidos aí por uma pandemia, né, pelo coronavírus, o que aumentou ainda mais, né, de forma exponencial, as desigualdades desse país, né, infelizmente. Então, falar a educação e pensar a educação nesse tempo é algo mais do que urgente, né? Nunca se fez tão necessário falar sobre a escola e falar sobre a educação como nesses dias em que a gente está vivendo. Considerando aí a falta de acesso de milhares, e por que não milhões de estudantes por esse país afora, né, que não têm acesso à escola, que não têm acesso aos meios, né, para que de repente assista a uma aula, para que de repente participe de uma atividade, enfim. Então, não é uma tarefa fácil, porém uma tarefa urgente e necessária nesse tempo nós discutirmos e pensarmos a educação. E a Laura me convidou para falar sobre diversidade linguística, né, porque é um pouquinho do que no decorrer desses anos eu venho pesquisando e me apaixonando, né, porque a gente se apaixona, e como é bom a gente se apaixonar por algo e fazer isso com prazer, né, e eu digo que a linguística e a sociolinguística me cativaram de tal forma, né, que eu não me vejo fazendo outra coisa, ou falando sobre outra coisa, ou pesquisando outra coisa. E eu quero falar um pouquinho com vocês do conceito de diversidade linguística pelo viés cultural, pelo olhar da cultura, né. Quando a gente fala da diversidade linguística, talvez possa parecer, né, possa soar como uma variedade de línguas, né? Diversidade linguística são muitas línguas, né? Então, isso é algo diverso. Então, eu tenho português, eu tenho inglês, eu tenho espanhol, eu tenho francês e outras tantas línguas. Isso é a variedade, isso é a diversidade de línguas. De fato, né? De fato é também.
Mas a diversidade da qual a gente fala hoje, neste momento, é uma diversidade que está dentro de uma única língua. Aí você pergunta, mas como pode um negócio desse? Como pode uma única língua poder conter dentro dela tamanha diversidade? Pois é, e é possível, né? E é possível, e é isso que a gente vai hoje explorar um pouquinho. Eu quero, nesse momento, fazer a referência, para quem gosta, né? Para quem é da área, ou para quem tem a curiosidade, são algumas obras que vão aí nos orientar, e são algumas obras que me orientam aí, que eu tenho como meus livros de cabeceira, e sempre estão pertinho de mim. Um deles é esse aqui, Preconceito Linguístico, de um reconhecido linguista brasileiro, Marcos Banho. Marcos Banho, professor da UNB. Esse livro já está na 56ª edição, já tem mais ou menos 20 anos, e ele começou fininho, né? A primeira edição que o Banho publicou lá no início dos anos 2000 era uma edição bem fininha, e aí agora na 56ª edição ele já está aqui bem grande, né? Olha como ele está. Tamanho o estudo e a importância dele ao longo desses 20 anos na educação linguística desse país. Também, um outro livro muito importante, e que eu gosto demais dele, também ele me acompanha, é esse aqui. Também do Banho, ele fala, nada na língua é por acaso. Né? Isso é demais. Só pelo título a gente já começa a compreender um monte de coisa. Né? E ele fala que por uma pedagogia da variação linguística. E um outro livro, também muito especial para quem é da pedagogia de fato aí, nós temos aqui esse, Pedagogia do Silenciamento, é do Celso Ferrarese Júnior, linguista, semanticista, professor da Unifal, e, por coincidência, meu orientador também. E esse livro também eu recomendo, tá? Recomendo um livro pequeno, de fácil acesso, e aqui o Ferrarese ele discute a chamada, uma teoria, né, que ele vem desenvolvendo, a pedagogia da comunicação. Muito interessante, um livro lindo e que vale a pena conhecer, tá? Então, vamos lá, né? E aí a gente vai caminhando aí um pouquinho, né? É claro que eu não vou gastar todo esse tempo falando de detalhes assim muito dentro desses livros, mas eles vão nos orientando nessa nossa conversa, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que pensar é que nós não estamos aqui para inventar a roda, né? Acho que isso é muito importante pensar. Né? A gente não está aqui para inventar a roda. Então, nós estamos partindo de algo que já existe. Estamos partindo de teorias, de uma ciência linguística que já existe e que, a partir dela, a gente pode aí refletir e repensar questões relacionadas à língua. Então, né, todas essas obras e estudiosos que já passaram, né, e deixaram a sua contribuição, todos eles são fundamentais aí nessa nossa pesquisa, nessa nossa análise, tá? E nós vamos, então, enveredar um pouquinho, gente, pela ciência sociolinguística, né? A ciência sociolinguística é a ciência pela qual eu me apaixonei desde o início e é a ciência pela qual eu embaso e endosso toda a minha produção aí dentro das pesquisas, né, desde a época de graduação até agora no mestrado, tudo isso é baseado dentro da perspectiva sociolinguística. A primeira coisa que a gente tem que só entender, que, como eu falei, a gente não está inventando a roda, né, a gente não está criando nada, a gente está trazendo contribuições, isso é verdade. Né, a gente traz contribuições teóricas, que podem aí ser juntadas àquilo que já existe. Mas muita coisa já está feita, né? Muita ciência já foi desenvolvida, e a gente vai se apropriando dela. E eu quero citar um nome fundamental, né, fundamental dentro dos estudos linguísticos, que é esse senhor que está aqui, Ferdinand de Saussure. Tá? O Saussure é considerado o pai da linguística, né? Saussure, esse livro aqui, ó, Curso de Linguística Geral, né? Quem já passou, e talvez pelo curso de letras, já deve ter ouvido esse livrinho aí, e já deve ter tido contato com ele. E o Saussure, ele começa, né, o debate, a análise sobre as línguas, né? Sobre como as línguas poderiam ser organizadas.
Essa era a tônica do Saussure. E aí ele descobre um negócio para a época, né, que foi uma invenção sem tamanho, assim, uma coisa incrível nos estudos da ciência linguística, que é um negócio chamado signo linguístico. E o Saussure ele chega a uma conclusão de que a língua ela era formada por um negócio chamado significante e significado, né? Então, por exemplo, para um mesmo significante eu poderia ter vários significados. Exemplo, a palavra manga, né? Manga. Eu poderia ter para esse significante manga vários significados. Eu poderia ter a manga fruta, eu poderia ter a manga da camisa, né? Eu poderia ter, que mais? Sei lá, a peça de um carro que chama-se manga, tem uma peça que tem esse nome, e tantas outras coisas. Isso foi uma inovação sem tamanho, né? Foi uma descoberta incrível nos estudos linguísticos. Pois bem, só que a teoria do Saussure, ela ainda era limitada, né, para os estudos linguísticos, né? Porque a teoria do Saussure, ela era muito sistêmica, né? Ou seja, ela via a língua apenas como um sistema, né? Apenas como um sistema. E aí, né, nos idos aí da metade do século passado, começa a surgir, né, um novo olhar, aproveitando aquilo que o Saussure já tinha produzido, e agora trazendo um novo olhar, que são os estudos sociolinguísticos. Pelo nome a gente já consegue ter uma ideia, né? A compreensão da língua pelo viés social, né? A língua pelo olhar social dela, pelo olhar comum, comunitário. E é nisso que nós vamos agora adentrar, né? Bom, primeiro, eu acho importante nós falarmos do conceito de língua natural, né? Porque a gente está falando de língua, mas a gente tem que definir o que é língua, né? O que é isso que nós estamos falando, né? Que língua é essa? Não é a língua órgão do corpo, né? É a língua que está para além disso. E tem uma definição interessante que diz assim, olha, que a língua é um sistema socializado e culturalmente determinado de representação de mundos e seus eventos. Ou seja, um sistema socializado, né? Um sistema que é comum a todas as pessoas, sejam elas falantes de qual língua for. E é também uma forma de representação do mundo e dos seus eventos. Olhem que coisa incrível isso, né? Que definição, a língua como uma forma de representação do mundo, dos mundos, aliás, né? A partir do olhar de cada falante e dos seus eventos e dos seus acontecimentos. Ou seja, a língua é aquilo que se tem de mais importante para um ser humano, certo? Em termos de formação cultural, de personalidade, de ser quem ele é. A língua, então, é o que se tem de mais incrível, né? Porque a língua é a forma de representação de mundos, de eventos desses mundos, né? Então, pronto, definimos o que é uma língua natural. Por que língua natural? Porque existem também hoje aí, né, as chamadas línguas artificiais, né? Mas nós estamos falando de línguas naturais, assim como o português do Brasil, que é a língua em questão para nós. Então, feita essa definição, né, feita essa definição da ideia, né, de língua natural, e o que é a língua, né, por esse olhar, a gente pensa numa seguinte questão, que também foi, assim, uma revolução científica dentro dos estudos linguísticos. O olhar de que a língua, ela existe para o falante, e não o falante para a língua, certo? Esse é um assunto que causa muita encrenca, né? Esse é um assunto que muita gente aí, às vezes, fala, não, mas não é bem assim. Mas a verdade é que a língua existe para o falante. A língua está a serviço dos seus falantes. A língua está a serviço daqueles que a usam, e não o contrário, né? E não o contrário. Não uma ditadura linguística, né? Não uma ditadura em que se diz, né? É assim que tem que ser, é assim que se faz. Não, pelo contrário. A língua está a favor dos seus falantes.
E aí a gente começa, então, a pensar, né? Primeiro na língua como um sistema socializado, um sistema que é de todo mundo. De todo mundo é de todo mundo. É do pobre, é do rico, é do morador das áreas nobres, é dos moradores das periferias, é das pessoas com alto nível de instrução, é das pessoas com baixíssimo nível de instrução escolar ou nenhum nível de instrução escolar. A língua, ela é algo socializado e comum a todas as pessoas, né? A todas as pessoas. E um detalhe interessante, quando a gente fala de língua como um objeto social. Ela não cabe dentro de uma caixinha, né? A língua não cabe dentro de uma caixinha ou dentro de um potinho. Não dá, não funciona, né? Muitos reduzem a língua apenas a uma gramática, né? Por exemplo, na minha época de escola, quando a gente falava o estudo da língua portuguesa, por exemplo, a ideia que nós tínhamos é que a língua portuguesa se resumia, por exemplo, ao estudo do sujeito e predicado, né? Ao estudo dos verbos, das classes gramaticais todas, né? Essa coisa. Isso para nós era língua, certo? Isso para nós era a ideia de língua que se tinha, porque era o que se propagava até então, né? Era o que orientava a escola até então. A língua como apenas um instrumento gramático, digamos assim, né? Apenas como um mecanismo de gramática, um livro de gramática. Porém, a língua está para além disso. Está para além dos livros de gramática, está para além dos dicionários, está para além dos tratados linguísticos. A língua está para além de tudo isso. Não dá para a gente pensar a língua dentro de uma ideia apenas reducionista de uma gramática. Não dá. E é aí que a sociolinguística surge, justamente dizendo isso. Dizendo a língua é muito maior do que uma gramática. A gramática tem a sua importância? Claro que tem. E é por isso que a gente vai à escola, a gente estuda também a gramática da língua. Mas a gramática, ela não é o todo da língua, né? A gramática, ela não é o todo da língua. Então, a gente começa a pensar, né? A língua é muito mais apenas do que uma simples gramática, né? Ou por melhor que ela seja, ou por mais completa que ela seja, né? Por maior que ela seja, a língua é muito mais do que isso. A língua é um organismo vivo, né? Dinâmico, assim como a vida humana, por exemplo, né? Dinâmica, né? A vida que vai se transformando, a vida que vai mudando, que vai se alterando, né? No decorrer do tempo, né? E vai mudando aí as suas formas, os seus parâmetros. A língua também é assim. A língua é algo que existe e vai continuar existindo enquanto as pessoas continuarem usando, falando, né? E continuará em processo de transformação. E aí, a gente começa a pensar um negócio. A forma mais incrível não, a forma mais poderosa, eu diria, e cruel, que se tem de destruir a identidade de uma pessoa ou de um povo, uma comunidade que seja, é destruindo a sua língua. É a forma mais poderosa. Por quê? Porque desde os tempos antigos, esse era e esse continuou sendo o recurso que se tinha mais poderoso para mostrar dominação, né? Por exemplo, quando lá no início, antes até da formação da língua portuguesa, os romanos invadiram a Península Ibérica, onde hoje ali é Portugal, Espanha, né? Eles invadiram aquele lugar. E a primeira coisa da dominação foi acabar com as línguas locais, certo? Levaram qual língua? O latim vulgar, que era a língua de Roma. Quando os portugueses chegam ao Brasil, o que acontece? Mesmo processo. Mesmo processo. O processo de destruição das línguas que aqui existiam. Mas existiam muitas? Muitas. Mais ou menos de 1.800 a 2.000 línguas a gente tinha no Brasil de 1.500. Mais ou menos, né? Os estudos hoje mostram isso, os dados mostram isso. Então, qual era o principal mecanismo de dominação?
era a destruição das línguas que aqui existiam, certo? E isso se perpetuou, no entanto, hoje no Brasil nós temos 10% das línguas indígenas que nós tínhamos em 1500. Hoje nós temos aí 1.180 a 200 línguas. Então vejam como esse processo foi pesado e cruel. No outro momento da história, por exemplo, não sei, vocês já devem ter visto aí em história, por exemplo, que os jesuítas, né, a Companhia de Jesus, quando chega no Brasil, existem assim alguns acordos, digamos assim, né, algumas parcerias com os indígenas, né, no sentido até de desenvolver, por exemplo, uma gramática do tupi, certo? Havia uma gramática desenvolvida no tupi para que facilitasse esse contato. Então, os jesuítas, eles meio que se aproximaram, né, dos indígenas por meio de gramáticas e desenvolvendo técnicas, né, para conseguirem se comunicar com os indígenas na língua deles, né, fazendo aí uma mistura. Depois surge a chamada língua geral, que é uma mistura do tupi com o português e tudo mais. Porém, em determinado momento da história, o que a coroa portuguesa faz? A coroa portuguesa chega e fala agora que todo mundo vai falar português. Né? E aí chega no Brasil um cara chamado Marquês de Pombal e diz agora todo mundo vai falar português. E quem não falar português sofrerá as penalidades de tal ato. E aí, claro, né? Ninguém é bobo, né? Vamos falar português. Vamos falar a língua desse pessoal aí. Então vejam, é assim que funciona, né? É assim que funciona. Então a forma que se tem de destruir as identidades de um povo, né? De um lugar, ou mesmo de uma pessoa que seja, é por meio da língua. A língua é um instrumento de poder. E a língua é um instrumento de destruição também, quando usado com crueldade. Então, e aí? Né? Se a língua é a principal marca, né, de identidade de um povo, como é que a gente faz? Como é que a gente pensa isso? Né? Como é que a gente resolve essa questão? A gente resolve essa questão tendo um olhar totalmente diferente daquele que a gente tem visto por aí até então. Eu me lembro, há um tempo atrás, né? Um tempo atrás, não muito tempo, né, as pessoas valorizam tanto essa coisa do falar bonito, né, do falar chique. E aí eu me lembro, no ano de 2016, né, que teve um processo de impeachment no Brasil e tudo mais, e aí entrou um presidente novo, né, e aí eu me lembro que na posse daquele presidente, no discurso dele, ele fez um discurso muito bem elaborado, né, e é um cara, né, que tem uma retórica notável, usou ali meia dúzia de mesóclises e pronomes bem colocados e tudo mais, e eu me lembro de pessoas comentando assim, agora nós temos um presidente que sabe falar português, né? Nós temos um presidente que sabe falar português, né? Eu lembro de alguns comentários assim. E aí, pô, como é que é isso, né? Agora nós temos um... Então ninguém sabia falar. Até então, essa gente que estava lá e que passou falava o quê? Né? O que é que essas pessoas diziam? Que língua era essa, então, se não era português? E é dentro desse olhar que a gente pauta as nossas pesquisas na sociolinguística. Um olhar social, né? Um olhar que não exclui o outro pela maneira como ele fala. Um olhar que não diminui o outro pela forma, pelo sotaque, pelas expressões idiomáticas, enfim, é um olhar social, né? Um olhar social. A Laura vai compartilhar com vocês, mas antes eu quero só contar uma historinha rápida sobre a questão da identidade na língua. Eu tenho uma história, isso foi comigo, um tempo atrás. A gente que é mineiro, eu me considero mineiro, né? Sou nascido em São Paulo, mas desde muito cedo moro em Muzambique, então eu sou mineiro mesmo. Então eu falo eu falo porta, eu falo porquê, falo capaz, né? Sou mineiro, né? E aí, eu me lembro de uns anos atrás, não muitos, a gente fez uma viagem ao Nordeste e, como todo bom mineiro desconfiado, né? Com medo, a gente tem medo, né? Aí, sou fluente em mineirês, né, Laura? Aí, ó.
Eu me lembro que a gente estava num lugar muito bonito e a gente queria tirar uma foto e fazer uma selfie, né? Só que na época eu não era muito bom na selfie, até hoje não sou, né? Não aprendi muito isso. E aí era um lugar que a gente não conhecia ninguém, e a gente estava ali, né, queria tirar uma selfie, mas a selfie não ficava boa, e queria tirar uma foto, e a gente ficou naquele impasse. E aí tinha um cara perto da gente, ele falava assim, deixa que eu tiro a foto. E aí a gente, né, como eu falei, com o bom mineiro que a gente é, né, com medo, né, falei, de repente esse cara pega, leva meu celular embora, eu nunca mais vejo, né, eu fiquei naquela, né, e dou o celular, não dou o celular, tira a foto, não tira a foto, fiquei naquele impasse. E aí quando veio ele, deixa que eu tire a foto, tá aí. Aí quando veio eu soltei um belo, incrível, maravilhoso, uai, né? Então tira. Aí na hora ele falou, dá esse celular aqui, mineiro, dá aqui que eu deixo eu tirar essa foto aqui. Então, na hora, né, esse belo uai, ele já nos entrega, né, e que coisa incrível, coisa linda esse uai, né, eu amo esse uai. Uai é tudo, né, gente, uai expressa tudo para nós, né, o que seria de nós aqui sem o why? Né? O why é dúvida, o why é medo, o why é alegria, o why é preocupação, o why é espanto, né? O why é raiva, na verdade, tudo é why, né? Então vejam, isso é o que é identidade linguística, é a minha identidade, né? Um why dito num outro canto do país, longe daqui, muito longe, na hora fui reconhecido como das Minas Gerais. Então, isso é o que é identidade linguística, né? É a forma como a gente se identifica. Alguém colocou uai, carrego todos os dias, alguém comentou aí do uai, né? Tem mais gente aí que é do uai, né? Muita gente do uai. Olha lá, o uai é um trem que serve para tudo, é isso aí, Tuca, serve para tudo. O uai é tudo, né? O uai expressa tudo, tem coisa melhor. O uai e o capaz, né? Acho que se tirarem o uai e o capaz da gente, aí como é que faz? A gente entra em depressão, né, Laura? Aí fica chato, né? Não tem jeito. Tem uma história também muito, eu lembrei agora, eu conto para os alunos, eles dão risada. Tem uma amiga nossa, muito amiga, uma vez, há muitos anos, uma viagem a São Paulo, a gente ficou hospedado numa casa de um pessoal de lá, e aí essa amiga, ela fala muito capaz, né? Capaz, capaz. E ela fala o capaz dela é com muita entonação, é um capaz bonito, soa bonito mesmo. E a gente estava na casa dessa família em São Paulo, e aí o pessoal conversando, e aí alguém dizia, né, alguma coisa para ela, assim, sei lá, uma coisa alegre, né? Ela soltava um capaz, né? E ela regalava o olho. Aí alguém contava alguma outra coisa dali a pouco, né? Às vezes uma coisa que nem era tão alegre, ela soltava um outro capaz e foi indo, né? Aí depois de um tempo, né, a dona da casa ali meio assim, sem saber, né? Mas como abordá-la, ela chegou e perguntou, eu lembro desse momento, né? Ela falou, olha, eu vou te fazer uma pergunta, né? Você não repara, não, tá? Mas eu vou ter que fazer. O que é esse capaz que você tanto fala? O que é isso? Tudo que eu te falava, você soltava um capaz, né? Aí ela parou, porque nem ela mesma tinha pensado sobre o capaz. Ela falou, não sei o que é isso, não, né? Eu não sei, eu sei que a gente usa e dá certo. Então a língua é isso, é a nossa identidade. É aquilo que a gente usa a nosso favor, para o bem de nós mesmos, né? E daqueles que estão ao redor da gente. Isso é a língua, né? Isso é a língua. E a Laura vai compartilhar com vocês uma imagem, mandei para ela, é uma imagem que eu gosto, é um fragmento aí de uma fala do Jô Soares, que é muito legal, porque a gente tem um mito no Brasil muito forte, esse mito não é de agora, né, não é um negócio que surgiu agora, é um negócio que já vem há gerações, que é o seguinte, fala bem quem escreve bem, né? Fala bem quem escreve bem. Só sabe escrever, aliás, só sabe falar quem sabe escrever. Esse é um mito que, inclusive, o Marcos Banha desconstrói aqui nesse livro, tá? Ele fala assim, olha, as pessoas sem instrução falam tudo errado, né? É um dos mitos que ele desconstrói aqui. E um mito que se tem no Brasil é esse, né? De que apenas sabe falar quem sabe escrever bem. É um mito, né? Só se fala bem quem sabe escrever. E aí, a Laura, isso, está compartilhando aí, né? Deu certo? Apareceu? Aí esse quadrinho é muito legal. Eu gosto dele. Primeiro porque ele é divertido, né? Engraçadinho, né?
mas também porque ele tem uma mensagem interessante. E aí tá assim, olha, português é fácil de aprender porque é uma língua que se escreve exatamente como se fala. Claro que não, né? Nunca, de maneira alguma, né? E aí tem aí um trechinho, né? Vamos ler aí a maneira como está, né? Diz assim: pois é, o português é muito fácil de aprender, porque é uma língua que a gente escreve exatamente como se fala, até como inglês. Dá até vontade de rir quando a gente descobre como é que se escreve. Algumas palavras em português não é, aliás, em português não. É só prestar atenção. O alemão, por exemplo, que é coisa mais doida, não bate nada com nada. Até no espanhol, que é parecido, se escreve muito diferente. Que bom que a minha língua é o português. Quem souber falar, sabe escrever. Aí tem essa observação do Jô. Agora, falando sério, a nossa língua até que pode ser uma das mais incongruentes, basta observar. Esse mito, gente, de que quem escreve bem fala, isso aí já está desconstruído, né? São coisas totalmente separadas, né? São coisas que estão, assim, em pontos diferentes, em eixos diferentes. Primeiro a gente tem que pensar no seguinte, a pergunta que eu sempre faço para os meus alunos, né? Quem surge primeiro? É igual aquela piadinha, né, do ovo e da galinha, né? Mas ninguém tem resposta para essa, né? Porém, para essa que eu vou fazer, a gente tem. Quem surge primeiro? A fala ou a escrita? Né? Obviamente, a fala. Obviamente, o ser humano primeiro falou, certo? A escrita data aí de 4, 5 mil anos, mais ou menos, atrás, lá com os sumérios, né? Lá num passado distante. Porém, a fala, a gente nem sabe, nem consegue precisar quando é que um primeiro ser humano, né, nessa terra falou. Não dá para saber. Então, a fala, ela é muito mais ampla, ela é muito mais, digamos, até no critério tempo, né, muito mais antiga do que a escrita. Certo? Aí chega alguém e diz assim, olha, mas quem não sabe escrever não sabe falar. Opa, isso é uma mentira sem tamanho, porque eu conheço um monte de gente por aí que não teve oportunidade de ir à escola, por exemplo, não pôde se alfabetizar, né? E fala muito bem, e se comunica muito bem, e trabalha, e teve filhos, e formou família, e contribui com essa sociedade, porém não sabe escrever o próprio nome, infelizmente, por conta das desigualdades desse país que a gente já sabe, né? Agora, como é que eu digo que um cidadão desse ou uma cidadã dessa não sabe falar? Porque tem gente que fala assim, o brasileiro não sabe falar o português. Poxa, que coisa absurda eu dizer para um nativo nascido num país falante dessa língua que ele não sabe falar a língua dele. Isso é um absurdo sem tamanho, né? Isso é uma coisa sem tamanho dizer que alguém, né, que nasceu num país que tem uma língua materna, né, que é o português ou qualquer outro, mas no nosso caso aqui em análise, a língua portuguesa, dizer que esse cidadão não sabe falar a língua dele, né? Que coisa absurda, que coisa ridícula, eu diria, né? Então são esses preconceitos todos envolvendo a linguagem e a língua, né, que a gente está por combater, né? Todas as formas de preconceito e também o preconceito na língua, que ainda existe. E ainda existe muito fortemente, né? Muito fortemente. Então, esse quadro que a Laura projetou aí pra gente, é legal por quê? Porque essa é a realidade do português do Brasil. Essa é a realidade. Essa ocorrência, por exemplo, aqui, olha, do português, né? Estão vendo aqui, olha, tem aqui o ex, né? A gente escreve português, mas a gente diz frequentemente português, francês, não é assim? Isso é uma ocorrência do português do Brasil de ponta a ponta, né? Se nós formos aí por vários lugares do Brasil e coletarmos falas de pessoas, nós vamos encontrar isso aí. Nós vamos ver que pessoas de todo lugar falam português. Talvez em alguns lugares, por exemplo, ali
pelo lado de Belo Horizonte, por exemplo, a gente vai encontrar, né, uma marca sonora mais ligada ao português, né? É uma tendência de lá. Mas em quase todo o Brasil a gente encontra português, francês, 10, 3, né? Paz, enfim, é uma tendência do português do Brasil falado. Então, como dizer que a gente fala como a gente escreve, a gente tem que falar do mesmo jeitinho que a gente escreve? Não dá. Não existe essa correlação. A língua falada ela é muito mais ampla, muito mais espontânea, muito mais natural do que a escrita, né? A escrita, por exemplo, para você demonstrar aí, sei lá, espanto, né? O que você faz? Você usa alguns pontos de exclamação, não é verdade? Põe lá uns pontinhos de exclamação, né? Faz uma mistura de pontos, às vezes você dá uma ideia de um espanto, mas muito, de forma ainda muito precária. Na fala, não, né? A fala eu grito, não é? A fala eu demonstro, eu expresso o espanto, por exemplo. Então, gente, a escrita, ela é muito limitada em comparação à fala, né? A escrita da língua, ela é muito limitada, ela não dá conta, olhem que incrível isso, ela não dá conta de expressar, né, de forma integral aquilo que se fala, não dá, não tem jeito, né? Não dá, por mais que a gente use recursos linguísticos e textuais, né, para tentar dizer, a gente não consegue, né, fazer da maneira mais intensa como na fala, porque a fala é espontânea, a fala é natural, a fala é completa, certo? Então, nessa noção de língua que nós estamos falando, que nós estamos aqui dizendo e defendendo, nós estamos falando desse fenômeno chamado fala, que é um fenômeno natural ao ser humano. Os estudos aí linguísticos, né, a neurociência e outras várias linhas de pesquisa e ciência têm buscado entender como é que funciona essa questão da linguagem no ser humano, né? Como é que funciona isso? Como é que é isso? E até hoje não se tem uma explicação muito clara, né? É claro que muita coisa, né, se construiu, muita coisa se tem hoje, né, sobre a questão da linguagem, né, da aquisição da linguagem, por exemplo, por crianças, né, mas ainda há muito que se desvendar. Porque uma coisa é fato. Isso, como diria um conhecido, é ponto pacífico, né, isso não dá para discutir. O ser humano tem em si capacidades inatas de linguagem, né? Capacidades inatas de linguagem. Isso não dá para negar, né? Isso não dá para negar. No entanto, uma criança ali, claro, quando ela está inserida em um ambiente que favoreça isso, né? Uma criança aí com 2, 3 anos de idade, ela já começa a falar, e a falar bem, né? Começa a ter um repertório de palavras amplo, né? Quando ela está aí com 4, 5 anos de idade, por exemplo, ela está falando e conversando e batendo papo, falando no telefone, falando com um, falando com o outro, fazendo perguntas, respondendo perguntas. Por quê? São as capacidades inatas de linguagem. Isso aí um estudioso da linguagem, está vivo, inclusive até hoje, já está com seus 94, 95 anos, um cara chamado Chomsky, americano. O Chomsky, agora ele não mexe muito com linguagem, não, com linguística não, agora ele está mais envolvido com ativismo político, ele mudou um pouco, mas ele tem alguns estudos interessantes e tem uma coisa que ele fala assim, que a mente humana é morada da linguagem. Ele fala isso, né? A cabeça do ser humano, a mente do ser humano é a morada da linguagem. E é. Porque não dá para explicar, né? Não dá para explicar. Não dá para explicar essa questão da aquisição da linguagem. Então vejam, e quando falo linguagem, eu estou dizendo fala, né? A escrita, o que é a escrita, gente? Escrita é uma tecnologia que se aprende. Se aprende aonde? Se aprende na escola, né? Se aprende aí na alfabetização, geralmente, né? As professoras dos primeiros ciclos da escola são responsáveis pela alfabetização e pelo desenrolar da escrita, né?
aí no processo de escolarização de uma criança. Mas a fala não, né? A fala não, a gente não tem aí uma escola para ensinar as pessoas a falarem. Não existe isso. As pessoas simplesmente falam. E coisa tão incrível isso, é, por exemplo, as línguas de sinais, né? Pensem uma coisa agora comigo, né? Quando a gente fala de linguagem, a gente não está dizendo necessariamente da fala, né? Da fala. Porque se nós pegarmos, por exemplo, uma pessoa surda, uma pessoa que tem a deficiência na audição, né, e que de repente nunca tenha ouvido, ainda assim ela tem capacidades para adquirir linguagem, né? No entanto, as línguas de sinais provam isso. Alguém que talvez nunca tenha ouvido consegue se comunicar perfeitamente, por exemplo, em língua de sinais, né? A gente tem aí a Libras no Brasil e tantas outras aí pelo mundo afora. Então vejam, né? Como o ser humano tem em si essas capacidades de linguagem naturais, mesmo quando, num contexto como esse de repente, algum tipo de deficiência no aparelho fonador, por exemplo, né, no caso da audição, ainda assim existem as capacidades, né, de linguagem, por exemplo, pelos sinais, como a gente acabou de dizer. Então, Laura, pode encerrar aí a imagem. Então, não dá para a gente acreditar nessa ideia. Não dá para a gente acreditar que pegar um livro de gramática e ficar lendo um livro de gramática ou um dicionário, né? A gente vai agora falar bonito a nossa língua, né? Não dá, não tem jeito, né? Não dá. São coisas diferentes, né? Aí você pode perguntar, mas então você está dizendo que a gente não tem que estudar a gramática da língua? Pelo contrário, tem que estudar. E, no entanto, eu ensino a gramática da língua, né? Eu sou professor de português, eu ensino a gramática da língua. Mas eu ensino também, e eu falo também, que a língua é muito mais autônoma e muito mais espontânea do que apenas a gramática dela, né? E a gramática nos ajuda na escrita dos textos, na elaboração dos parágrafos, dos períodos, das sentenças e tudo mais. Porém, a parte mais autônoma da língua é a fala, né? E aí o que a gente faz? Aí você fala, mas então como é que a gente vai fazer para ensinar que um menino tem que aprender que existe um jeito, digamos, valorizado de falar? Porque existe, a gente sabe que existe. Existe um jeito valorizado de falar. E aí é simples, né? Aí é simples. Aí a gente fala o seguinte, essa ideia de certo ou errado, a gente põe de lado, né? Certo ou errado, a gente põe de lado e a gente trata no outro olhar, dizendo, olha, existe também um outro jeito de falar. Existe também uma outra forma de falar. Uma forma de falar para um outro ambiente, de repente mais formal, um ambiente que exige aí, de repente, um maior domínio, né, da sua retórica, da sua fala e tudo mais. É assim que a gente ensina, né? Então, ensinar língua na educação básica, por exemplo, hoje, por esse viés é assim, né? É ensinar que aquilo que o aluno sabe, aquilo que ele fala, também é valorizado. Também tem espaço na escola, né? Que ele não chega lá e a gente pega uma borracha e apaga e diz assim, agora você vai falar a língua da escola. Não, não é a língua da escola, é a sua língua. Mas você também pode aprender que existem outras formas de falar, mais prestigiadas, mais valorizadas pela sociedade. E é importante conhecer. E é assim que a gente trabalha. Então, eu vou adiantar um pouquinho, gente, porque senão eu falo muito, o tempo avança, né? E um outro caso, né, uma coisa interessante, falando sobre o brasileiro saber falar português, porque tem gente que diz, né,
Ah, o brasileiro estraga o português, porque lá em Portugal é que se fala bonito. Lá em Portugal é que se fala de um jeito legal, porque por aqui não, por aqui o brasileiro estraga o português, né? Tem gente que fala, aí teóricos, né, gramáticos antigos aí, né, chamavam isso até de pecado, né? Nós éramos pecadores, né? Era o pecado da língua, né? Destruía a língua, né? Porque a língua de Portugal, o latim que deu origem a esta língua, né? O latim morreu, né? E descansa em paz, né? A nossa língua não é o latim. A nossa língua é o português do Brasil. E vou um pouco mais a fundo. A nossa língua é o brasileiro. É o brasileiro. Brasileiro é brasileiro. Porque a nossa língua já se desprendeu de Portugal há muito tempo, né? O português do Brasil, ele já se desprendeu. Claro que tem muitas semelhanças, né? Muitas correlações, mas a nossa língua já se desprendeu de Portugal há muito tempo. E hoje muitos teóricos aí tratam, né? Nomeiam a língua como sendo brasileira. E eu acho legal, né? É o brasileiro, é a nossa língua, que nesse processo aí de mais de 500 anos foi sendo construída e hoje nós temos essa língua que nós falamos por aqui, que não é a língua de Portugal. Tá? Lá eles têm o português deles, aqui a gente tem o nosso, né? Embora existam as semelhanças. Nas colônias portuguesas, por exemplo, na África, é a mesma coisa, né? As diferenças são inúmeras. Não dá para dizer que é igual, todo mundo fala igual, claro que não. Ainda mais considerando um país como o Brasil, com dimensões continentais, né? Um país desse tamanho, imagine um país desse tamanho. Quando a gente fala de Portugal, a gente fala de um país pequeno, um país ali de 10 milhões de habitantes, eu acho, mais ou menos, né? Um território pequeno. Agora pensem num país do tamanho do Brasil, com dimensões enormes como é o Brasil, com populações espalhadas por todos os lados e por todos os lugares. Vejam, como a gente querer uma uniformidade, uma padronização dessa língua, não dá, não tem jeito. É impossível, né? E nunca, claro, isso será possível, né? Nunca será possível padronizar e dizer, olha, aqui nós falamos assim e lá naquele lugar também todo mundo vai falar assim. Não, não existe BNCC que faça isso, não existe tratado de linguística que faça isso, não existe lei, decreto, coisa do tipo que faça isso. Claro que não, porque a língua está para além, está acima de tudo isso aí, certo? Então, eu quero já caminhar um pouquinho mais e dizer, nós falamos tão bem a nossa língua, nós sabemos falar a nossa língua, que, por exemplo, ninguém sai por aí dizendo assim, olha, a cachorro telhado dirigir, né? Você não encontra ninguém por aí falando isso. A cachorro telhado dirigir. Você não vai encontrar. Também você não vai encontrar alguém dizendo a carro, ou menina. Não. Por quê? Porque nós tão bem falamos a nossa língua que nós sabemos que essas construções, elas não existem. Elas não têm sentido. Elas não têm lógica dentro do português do Brasil. E a gente tão bem fala a nossa língua que a gente faz a concordância em gênero. A gente não fala o menina, a gente fala a menina, né? A gente fala o menino, o carro, o cachorro, o céu, não é assim? A água. Então dizer que o brasileiro não sabe falar o português, de jeito nenhum. Fala e fala bem, e sabe falar, e sabe usar a sua língua, né? Como a gente falou no começo, a língua existe para o falante. É para isso que a língua existe. E nós, falantes do português do Brasil, ou do brasileiro, como eu falei, usamos muito bem a nossa língua. E assim, gente, a nossa proposta, né, eu vou já avançar aqui, a nossa proposta é desconstruir toda e qualquer forma de preconceito, né? E essa coisa do brasileiro não saber, achar que não sabe falar a sua língua, é uma coisa que está tão enraizada na cabeça das pessoas que eu convivo com isso sempre. Às vezes, né, quando
em algum lugar que as pessoas não me conhecem, a gente começa a conversar, e aí perguntam, né, o que você faz da vida? Aí essa pergunta eu tenho muito medo dela, né, porque eu falo assim, eu sou professor, né, até aí tudo bem, até aí dá tudo certo, né. Aí quando vê tem alguns mais curiosos que perguntam assim, mas é professor de quê? Aí o problema, aí quando eu falo de português, aí já tem gente que vira e fala assim, vixe, nossa, e eu falando tudo errado. Nossa, e eu não sei falar. Você me desculpa. Teve gente que já pediu perdão, que já pediu desculpas. Eu falando tudo errado e você, professor de português, me desculpa. Porque a ideia que se tem do professor de português nesse país é a ideia do ditador linguístico, né? O ditador da língua, é o cara que fala assim, você está falando errado, você é burro, fala direito, aprende a falar. Não é assim que fala. Fala certo, fala bonito, está falando feio, né? É essa a ideia. A ideia da ditadura da língua, né? É falar do jeito que, que acham que tem que ser. Então, esses dias aconteceu comigo, né? Eu fui cortar cabelo num lugar que eu nunca tinha ido e aconteceu isso. E aí o rapaz me perguntou o que eu fazia e falei que era professor. Até aí tudo bem. Aí dali a pouco, eu falei, né? Ele perguntou do que, eu tive que falar, né? Aí ele falou, né? Poxa, eu falando tudo errado. Eu falei, cara, eu não tô aqui para te corrigir. Você não tá numa prova, não tô aqui, não tem nada disso. Aqui eu não sou professor, aqui eu sou o seu cliente e a gente está conversando. Fale do jeito que você fala, do jeito que você é. Isso não vai mudar nada. Você não deixa de ser melhor ou pior, o seu serviço melhor ou pior. Fique tranquilo. Então, gente, a nossa luta, né? A nossa tônica, a nossa máxima é por um ensino, de fato, da variação linguística e que reconheça dentro, né, do ensino de línguas no Brasil, as múltiplas formas e possibilidades dessa língua, tá? A língua de todo mundo. A língua que não é apenas do professor, ou a língua que não é apenas do jornalista, ou apenas das classes privilegiadas desse país, mas a língua de todo mundo. A língua do pobre, a língua do rico, do negro, do branco, a língua daqueles que moram em locais privilegiados, daqueles que moram em áreas de risco, em comunidades e favelas, aqueles que foram para a universidade, que se tornaram doutores, pós-doutores, ou aqueles que nunca puderam adentrar uma escola. Essa é a língua de todo mundo. E eu não posso usar de requintes de crueldade, né, julgando-me ditador dessa língua e dizer, olha, fale direito, fale certo, você está falando errado. Eu quero encerrar com uma historinha que eu gosto demais, demais, para mostrar que a cultura, né, a cultura, ela está para além dos livros. A cultura não está apenas nos livros, né? Porque a gente tem essa ideia, né? Quem lê tem cultura, quem não lê não tem. É mais ou menos uma ideia assim, né? Quem sabe ler tem cultura, quem não sabe ler não tem cultura, é um burro, não é verdade? É a ideia que muita gente tem por aí. E dentro dessa noção de língua, de dizer que as pessoas não sabem falar e desvalorizá-las, talvez porque não sabem ler, ou não sabem escrever, ou não sabem falar de uma maneira prestigiada, é uma historinha muito interessante. Muito interessante. Eu ouvi, é uma história real, tá? Eu ouvi aí de um amigo, do Ferrarese, numa aula, e essa história eu gosto demais. Conta que numa cidade, ele morou muito tempo lá pro lado de Rondônia, né? Viveu lá muito tempo, e conta que um clube de militares já reformados, né, aposentados, eles queriam construir um grande lugar para poderem dançar, né? Queriam dançar um forró e tal, e queriam ali fazer um lugar, tipo uma espécie de um quiosque, mas um quiosque grande, para eles poderem dançar debaixo, né? Que era todo mundo aposentado e tal, era um clube, né? Então eles queriam um lugar assim. Só que eles queriam um lugar que fosse uma espécie de um vão livre, né? Um lugar que não tivesse colunas, né? Porque eles não queriam estar dançando e de repente batendo nas colunas, né? E aí chamaram um engenheiro, né? Reconhecido e tudo mais e tal.
Ah, e aí o engenheiro chegou, fez lá seus cálculos todos e mediu, e fez, desenhou e tal, e tal, e tal. E tudo bem. E chegou à conclusão, mostrou o projeto, falou, olha, o projeto é esse. Aí a hora que eles olharam, tinha um monte de colunas. E eles falaram, mas a gente não quer coluna. Não, mas não dá para fazer sem coluna. Não dá. Não, mas a gente não quer. Não, mas e ficou aquela briga, né? O engenheiro dizendo que não dava, eles dizendo que não queriam, e aquela confusão toda. E aí ficou aquele negócio. Aí quando vê alguém lá do meio, surgiu e falou, olha, eu conheço um senhor, fulano de tal, que ele faz telhado. Faz telhado. Conhecido aí, faz telhado. E aí, tá bom, traz ele. Aí chegou. Um homem simples, né? Franzino, pouca instrução, né? Pouquíssima instrução, talvez nenhuma, assim, instrução escolar que eu digo, né? Muito simples. Chegou, aí pegaram o projeto, né? Abriram o projeto para ele, ele olhou assim o projeto. E aí, bem sorrateiramente, começou a dar uma risadinha. E aí falou assim: mas quem é que desenhou esse negócio aqui? Ah, o engenheiro, fui eu, né? Eu que fiz. Ah, mas foi você que fez? E você é engenheiro? Ele, eu sou. Mas você não conseguiu fazer sem coluna esse lugar? Não, não consegui. Não dá, não tem jeito. Os meus cálculos não deixaram, não permitem. Aí ele falou assim: eu posso fazer? Posso. Pode, velho. Então faz, né? Então, deram lá alguns dias, deram lá algumas ferramentas e o que ele precisava, e o tempo que ele precisava, né? Material. E dado alguns dias, lá estava pronto. Um grande quiosque, sem nenhuma coluna para atrapalhar a dança, né? O forró do pessoal. E até hoje está de pé. Feito, pensado e idealizado por um homem que talvez não teve nenhuma instrução escolar. Ah, mas então você está dizendo que a instrução escolar não é importante? De maneira alguma, eu sou professor. Por que eu diria isso? Eu defendo a educação. Mas eu defendo a educação de modo que ela se torne algo libertador a todos. Não algo que separe as pessoas ou que as coloque em classes diferentes, em condições diferentes. E diga, eu sou melhor do que você porque eu fui à escola, porque eu me formei, porque eu sou um mestre, eu sou um doutor, ou qualquer outra coisa, e você não sabe falar sequer a sua língua, então você é burro, você fica quieto. Não, não é isso, né? A nossa proposta é uma educação libertadora, uma educação que olhe o indivíduo e olhe a sua língua e a maneira como ele fala, e o aceite tal como ele é, né? Livre aí de preconceitos, livre aí de rótulos, né, de classificações. E por fim, né, eu fecho dizendo que a minha pesquisa de mestrado, né, na verdade eu falei muito pouco dela, né, é justamente isso, né? Eu já trabalho há alguns anos com uma comunidade típica, aqui na região, ali na cidade de Juruáia, e a gente pesquisa e conversa com pessoas que todos os dias sofrem isso, né? Pessoas que sofrem preconceito linguístico, pessoas que ouvem, né, justamente isso que eu acabei de dizer, né? Você não sabe falar, fale direito, aprenda a falar. Não é assim que se fala o português. E a gente está aí nessa empreitada, né? Propondo aí algumas ações por meio da pesquisa, por meio dos estudos que a gente está empreendendo, para tentar de alguma forma contribuir, né, e mudar aí a realidade também dessa comunidade e de tantas outras no Brasil, que não é só aqui, né? Comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas, quilombolas, outras comunidades rurais por aí que sofrem os mesmos tipos de preconceito, né, quanto à sua língua. Então, gente, o tempo é curto, né? O tempo eu sei que hoje é segunda ainda, né? Fria, diga-se de passagem por aqui, né? Eita cidade fria, né? Mas tá bom. E o tempo é curto, não dá para a gente também, né, se estender muito. Mas eu deixo essa reflexão mesmo, né? Esse olhar sobre a língua, sobre o indivíduo, valorizando, né, quem ele é, valorizando quem é esse indivíduo, né? Eu sou filho, né, de um casal que teve pouco acesso à escola, né? Meus pais tiveram pouco acesso à escola, né? Então a escolarização deles foi muito limitada. Mas sou fruto de um conhecimento cultural e de uma riqueza cultural sem tamanho dentro de casa, né? Em todos os aspectos.
né? Então, meu pai, por exemplo, está me assistindo ali, né? Ele é de uma inteligência sem tamanho, né? Eu me lembro de uma vez que a gente estava projetando fazer um banheiro dentro de casa, inclusive existe esse banheiro lá na casa dele. E a gente estava ali quebrando a cabeça e eu pensei em inúmeras formas de tinha que quebrar uma parede, quebrar outra, fazer isso, fazer aquilo, e não sei o quê. E aí ele falou, não, não precisa de nada disso, né? Já tinha uma porta aberta, ele falou, nós vamos aproveitar essa porta e o banheiro tal, do lado, nós vamos fazer a suíte para outro quarto, não precisa quebrar nada. Então isso é o quê? Isso é conhecimento, isso é saber, né? Não é o saber escolar, né? Não é o saber da engenharia, né? Mas é o saber da vida, das vivências. E é isso que a gente não pode desprezar, né? É isso que a gente não pode desprezar de maneira alguma. E esse país é feito assim, né? De gente simples, gente poderosa também, é verdade, né? Mas muita gente simples, gente que no dia a dia está aí, está trabalhando, está vivendo, está tentando sobreviver nessa época tão difícil que a gente está vivendo, e a gente não pode de maneira alguma desqualificá-los, né? E dizer, olha, você é menos, você é menor, porque você fala diferente, né? Ou porque você não sabe falar. Isso é um absurdo. Então, essa é a nossa proposta, né? Uma educação de olhar mesmo para o indivíduo, né? Para além, né, das questões linguísticas apenas, e um olhar aí para o indivíduo. Tá bom? Então, é isso. Acho que se eu me estendi um pouquinho, vocês me desculpem, mas a gente começa a falar, não para mais, né? Então, é isso aí. Muito obrigado, viu? Nós que agradecemos, Jair. Eu perguntei para Fernanda, mandei mensagem para ela, Fernanda, são os pais do Jair assistindo? Ela é coisa mais linda. Um abraço para o pai e para a mãe do Jair, que estão nos assistindo aí do outro lado. Fiquei emocionadíssima com a sua fala agora no final dele, sobre seu pai, sua inteligência, sua sabedoria. E abrir para perguntas, caso alguém queira fazer alguma pergunta. Eu Isso, fui bom, acompanhando aqui, eu não cheguei a ver nenhuma pergunta, não. Só o pessoal elogiando bastante, Jair. que bom. Se alguém quiser aí perguntar alguma coisa e eu souber, né, eu puder responder, estou à disposição, tá bom? Alguém aí, alguma coisa, Laura? Não sei. Boa noite. Oi, boa noite. Então, eu sou marido de uma aluna, né? Eu não faço parte do curso, mas estava aqui no Viva Voz, eu estava ouvindo e gostaria de dizer que foi muito enriquecedor para mim também, principalmente essa última parte, né? Falando do conhecimento não formal, mas que tem um valor também que é inestimável, tanto quanto formal. Isso contribuiu muito para a minha vida. Gostaria de agradecer por essas palavras. Tenho certeza que eu vou levar isso por muito tempo na minha vida, pelo resto da vida, na verdade. Que bom, fico feliz, né? Eu já há tempos, né, eu venho sempre observando isso, né? Esse saber, né, a partir das vivências. O meu avô, pai do meu pai, também um homem muito simples, talvez nunca teve aí acesso à escola, né? Talvez muito pouco. Eu nem sei se meu avô era alfabetizado. Era, não, isso eu sei que ele era porque ele lia jornal. Gostava muito de ler jornal. Mas com certeza foi a alfabetização da vida, né? E meu pai conta, por exemplo, que meu avô, né, tempos, né, antes de ficar assim muito idoso, meu avô, por exemplo, tinha uma profissão, digamos assim, muito temida e muito e nada desejada por muita gente. Meu avô fazia caixão. Naquela época não tinha, né? Não tinha esse negócio de funerária, né? Essa coisa de serviço funerário igual a gente tem hoje, né? E meu pai conta que meu avô fazia caixão. E meu pai vai contando como era, sabe, assim, a perfeição, né? Que aí quando morria alguém, as pessoas iam, procuravam, meu avô ia, né? E ele sabia exatamente, né, as medidas, né? Porque tem a questão aqui do ombro, né? Todo aquele negócio assim. E ele fazia aquilo de uma forma assim que meu pai fala que ficava incrível, né? Sem nunca ter ido à escola. Então, como é que eu vou desprezar isso? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Como eu falei, eu valorizo a escola, eu sou fruto da escola, né? Sou fruto da minha mãe que nunca me deixou faltar de aula por qualquer coisa, mesmo nos dias frios e de chuva tinha que ir, né?
Então eu sou fruto da escola, valorizo a escola, reconheço a importância da escola nos dias de hoje, mas eu também não posso deixar de reconhecer a riqueza que existe na vivência e nas experiências, né, de pessoas que talvez não tiveram aí o mesmo acesso e a mesma oportunidade que a gente. Sem dúvida. A título de curiosidade, você comentou do seu avô, né? A minha avó fazia a mortalha, né, naquele tempo, que era a roupa que o falecido usava. E eu não sei como que ela aprendeu também, talvez, da minha bisavó, né, da mãe dela, e ela fazia muito bem. Eu a conheci e ela costurava muito bem. Um conhecimento que não teve origem acadêmica, não teve origem na escola, mas que ela desempenhava de uma forma magistral. Com certeza, né, com certeza. Então a gente não pode desvalorizar isso, né, a título apenas de um falar bonito, né, de um falar chique, de um falar diferente, né, de maneira alguma, né. Mais alguém, gente? Muito obrigado aí pela sua contribuição, viu? Eu perguntei o nome dele, porque ele está no login da Gisele, esposa dele. Isso, aqui é o Vinícius, sou o marido da Gisele. Tá. Ok, Vinícius. Só para a gente saber o nome. Imagina. Beleza. Mais alguém, gente? Estou vendo ali a Renata Miranda, amiga nossa, mãe da minha aluna, Júlia Miranda, mãe do Matheus ali, olha. Muito bom, Renato, obrigado aí pela participação, viu? Foi ótimo, Jair, parabéns. Obrigado. Tem muito a ver com a minha área até, né? Sim. Renata é fonoaudióloga, né? Totalmente ligada aí à linguagem, aquisição da linguagem, totalmente ligada à linguagem, parabéns. Obrigado. E é uma área também que eu gosto muito. Se um dia eu puder, nessa vida der tempo, né? Eu quero ainda estudar um pouquinho disso. Eu acho incrível também, acho incrível isso. Muito legal, parabéns. Muito obrigado. Mais alguém, gente? Eu quero cumprimentar, Laura, se você me permitir, algumas pessoas que eu convidei e estão, né? Meu querido irmão e primo, né? Mais irmão do que primo, né? O Tuca, né? O Tuca está ali acompanhando. Obrigado, Tuca. Minha prima também, Débora. Débora está em São Paulo, está também nos acompanhando. A Flaviana, a Débora ali apareceu. E a Flaviana também, lá em Guaranésia, né, Flaviana? É de Muzambique, mas está em Guaranésia. Obrigado. A minha esposa está ali também com os meus pais, enfim. Todo mundo, né? Muito obrigado, gente. Bom, nós que agradecemos, Jair. Foi delicioso ouvir. Eu já sabia que iria ser tão gostoso assim, mas te confesso que foi além do que eu estava esperando. Em vários momentos aqui, me peguei emotiva. A Cris, que está na organização junto comigo, mandou: Laura, olha aqueles senhorzinhos assistindo nesse frio. Eu falei assim: são os pais do Jair. Eu tô empolgada aqui. Eu até falei: eu já chorei de emoção várias vezes aqui. Agradecer, a gente vai encerrar por hoje. Agradecer a todo mundo que participou. É uma segunda-feira fria, né, como o Jair mesmo disse. Estamos aqui até às 10h15 quase. Amanhã a gente continua com o minicurso. Tem também uma conversatória super bacana com o grupo indígena Quiriri, daqui de Caldas, junto com o advogado popular Lucas. Estão todos convidados, não deixem de participar. E na quarta-feira finalizamos o minicurso de metodologia de DSD e encerramos com a palestra do professor Richardson sobre diversidade e sexualidade. Agradecer a todo mundo e, Jair, se você puder colocar, eu já até coloquei aquela imagem e a gravação, como eu disse também, eu vou colocar no Drive e depois eu compartilho com vocês o Drive, que aí todo mundo consegue ter acesso a gravação, ou ver novamente, compartilhar com um colega. E fica aí, gente, o convite para participar não é exclusivo da pedagogia, não é exclusivo do IESU de Minas, é uma programação aberta. Convidem, enquanto tá bacana, quanto mais a gente puder participar e expandir o nosso olhar, né, esse diálogo, esse debate, melhor ainda. E encerro por aqui. Boa noite a todos. Laura, oi, pode deixa só eu fazer só uma menção rapidinho. Claro. Eu estou olhando a lista aqui dos convidados, eu quero também cumprimentar uma amiga muito especial da época de Unifal,
Maria Sueli, também Alfenas acompanhando. Também em Guaxupé, uma grande amiga, a professora Mariana, o Regis também estão com a gente, também convidei e estiveram. Acho que são esses, né, dos que eu convidei, a Mariana. Oi! Henrico também, Henrico está aqui, eu estou vendo, o Henrico é nosso ex-aluno também, muito querido. Obrigado, Henrico, está aí. Deixa eu ver se tem mais. A professora Clécia, Carlos, Kécia, foi professora Carlos do Heitor. Oliveira, amigo nosso também. Enfim, todo mundo que está aí, gente, muito obrigado, viu? É isso aí. É isso aí, então, pessoal. Um abraço, boa noite a todos. Bom descanso. Novamente, obrigada, Jair. Eu é que agradeço, gente.